Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Oh, que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. A minha alma deu divina luz. Glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Livre do pecado já estou, do abismo me retirou, sobre a rocha eterna me firmou. Glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Divinal louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. Cantarei alegre, Cristo é meu. Glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Esta nova hei de proclamar, muitos hão de assim chegar, e a graça receber sem par. Glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Uma boa noite a todos, na gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril, vamos à ministração de nossa palavra online. O texto de Hebreus, capítulo 9, verso 11 ao 28, e vamos falar em destaque sobre o tema a ordenação da morte. Eu repito, a ordenação da morte, Hebreus 9, 11 a 28. Vamos ler o texto.
Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testemunho não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. E disse: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma também aspergiu com sangue o tabernáculo, de todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face do Pai. Ele também nos ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Neste caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Muito bem, queridos, está aí um belo texto que em grande parte explica, não é, a nossa celebração de ceia, a chamada Ceia do Senhor, que estaremos celebrando no próximo domingo, às 11 da manhã. Bem, queridos, esse texto, ele de alguma forma procura trazer uma associação entre os símbolos da antiga aliança com agora
a realidade da nova aliança, entendendo que cada símbolo de lá, do antigo, tem sua correlação e seu aio ou sua pedagogia, sua didática, no sentido de nós compreendermos melhor a vida, a obra da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começar, a Bíblia nos fala no verso 11, em destaque, que há um tabernáculo maior e mais perfeito. O sacerdote, sendo perfeito, ele pode aperfeiçoar o santuário como um todo. E algumas das consequências do sacerdócio perfeito de Cristo são, por exemplo, o caminho para o Santo dos Santos, ou seja, para o céu, está revelado, enquanto no outro santuário isso não estava. Observe que o sacrifício de Cristo vai além. Porque o da antiga aliança havia, uma parede, havia uma espécie de viagem interrompida. Mas não é o caso de Cristo. Ele mesmo disse que é o caminho para o Pai. Segundo, o sacerdote desse santuário não oferece sacrifícios de animais, mas oferece o seu próprio sangue. Observe então de que na nova aliança esse conceito de tabernáculo maior e mais perfeito mostra Cristo sendo ele o próprio sacrifício e o próprio sacrificador, o próprio ofertante, o próprio mediador e sacerdote. Terceiro, o sangue desse sacerdote foi feito imaculado através do Espírito Santo, mostrando a presença plena de Deus neste santuário. Então precisamos compreender e entender, que a vida de Cristo e, por consequência, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele é perfeito, porque nele não se achou pecado. Logo, neste tabernáculo maior e mais perfeito, se manifesta realmente em plenitude, e não mais apenas em sombra ou uma representação, a pessoa de Deus na Santíssima Trindade. Quarto, neste santuário aconteceu a morte de quem fez o testamento, dando assim imediato início à sua validade. Então observe que neste tabernáculo maior e mais perfeito há uma junção de todas as partes, inclusive do testamento, inclusive da consumação dele, através da morte, fazendo com que ele tenha validade imediata. 5. Com sua ressurreição, o sacerdote tornou o santuário eterno. E quando surgir novamente, será não por causa do pecado, mas por causa da salvação dos que foram beneficiados por tal santuário. Então observe, meus amados, que o sacrifício de Cristo, ele tem poder e tem validade eterna, exatamente diante dessas características. Porque o Cristo oferecido, ele tem natureza humana e também divina. Sua ressurreição o coloca então na condição de sacerdote eterno, mas também, de um sacrifício que vale
para todos os tempos. O verso 12, queridos, eu quero destacar mais por seu próprio sangue. Por que o sacrifício de Cristo é suficiente? Por que a morte de Cristo é suficiente para todos nós? Por que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Ora, porque é um sacrifício melhor. Porque o sacerdote permanece agora no Santo dos Santos Celestial, intercedendo por nós. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é o clímax dos sacrifícios. E por ter sido completo no tocante aos seus fins, ele não precisa ser repetido. Então, quando dizemos que Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós, ele está apresentando, não é, este sacrifício eterno que um dia ele realizou por nós ali na cruz do Calvário e bradou, dizendo: Pai, está tudo consumado. Bem, queridos, o tema da mensagem é a ordenação da morte. E ela está em destaque no verso 27. E é isso que queremos, acima de tudo, chamar a atenção dos irmãos. Ordenado. A ordenação da morte. A morte foi ordenada. Ela ocorre por um decreto divino que se aplica aos seres humanos em geral. Durante sua existência nesse mundo, não a todos os homens, porém, já que Enoque e Elias não morreram, os crentes que estiverem vivos na volta de Jesus também não passarão, não enfrentarão a morte, mas precisarão ser transformados para que neles não permaneça mais a consequência dessa ordenação. Então, vamos analisar alguns pontos importantes sobre esta ordenação da morte. Primeiro, que ela é resultado de uma ordem direta. Gênesis, capítulo 3, verso 19. Ainda lá no Éden, diante do pecado cometido por Adão, todos os homens tiveram uma sentença de morte sobre eles, por consequência desta realidade. Segundo, esta realidade tem sua causa ou razão, não é? Ou esta ordem é decorrente do pecado. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário ou a recompensa, a causa, não é? A razão da morte é o pecado. E nós precisamos entender, então, algo muito relevante nesses dias de tantas heresias, de um evangelho às vezes tão água com açúcar, tão superficial. Precisamos entender que a morte só ocorre uma vez neste mundo. Ela não poderia ser repetida, mesmo que quiséssemos. Quaisquer verdades ou fatos ligados à morte e quaisquer lições que ela tenha a nos ensinar são relativos a um evento único que não se repete. Ele confere à morte, por sua singularidade, uma extrema importância. Se uma coisa só pode ser feita uma vez, então deve ser bem feita. Devemos nos preparar para ela, devemos vê-la com interesse. Se nós temos que nos preparar, precisamos fazer de antemão tudo o que precisa ser feito.
se alguém vai deixar a sua casa para sempre, cruzar o oceano para nunca mais voltar, deve fazer todos os preparativos antes de partir, pois não poderá voltar para terminar algo que ficou pendente, ou pegar algo que esqueceu, ou consertar algo que deixou de lado, ou dar um conselho ou pedir perdão por erros que cometeu. Assim é com a morte. Tudo que tiver que ser feito em relação à morte deve ser feito de uma vez por todas, antes que ela ocorra. A morte, queridos, ela é um fato que acontece com todos os seres vivos em geral, e os seres humanos em particular, como resultado do pecado. Nós vivemos tempos, amados, que vivemos como se nunca fôssemos morrer. Mesmo os cristãos nos dias de hoje, por vezes, trilham um caminho tão agarrado às coisas perenes, às coisas passageiras, às coisas terrenas, que por vezes esquece dessa realidade. Mesmo em cultos de celebração da ceia, o que se celebra por vezes é uma vida onde não leva em consideração o contexto do pecado e da morte. E nós precisamos avivar nossas memórias a respeito de tamanha responsabilidade que temos que lidar com este assunto, tratar desta realidade em que ninguém pode fugir ou escapar. Bem, queridos, morrer uma só vez. Essa passagem ilustra o fato de que Cristo morreu somente uma vez pelo pecado. E por isso quis contextualizar a mensagem desde o verso 11. Eu repito, esta passagem ilustra o fato de que Cristo morreu somente uma vez pelo pecado. E isso é feito mostrando que os acontecimentos mais importantes da vida do ser humano ocorrem só uma vez. E assim é com a morte, que não ocorre e não pode ocorrer muitas vezes. Portanto, como os seres humanos só morrem uma vez, o mesmo ocorre em relação àquele que morreu para fazer a expiação. O Redentor tinha que morrer uma única vez, e sua morte, sem ser jamais repetida, determina o destino do homem. Do mesmo modo, o ser humano será julgado uma única vez, e a decisão é final, e o julgamento não pode ser repetido. Então observem, meus amados, a mesma seriedade, a mesma importância, o mesmo valor da morte de Cristo deve ser entendida por nós, de que a nossa vida também é uma só, e de que nós só temos uma possibilidade de preparar a nossa eternidade. E essa preparação está no fato de, conscientes de que somos pecadores, precisamos abraçar pela fé a obra perfeita de Cristo, entendendo que agora Ele está junto a Deus, apresentando o sacrifício realizado lá no Calvário, e por Ele intercedendo por cada um de nós. Por quê, queridos? Porque se vivemos só uma vez, se morremos só uma vez, depois da morte segue-se o juízo. Os seres humanos morrerão uma só vez e serão julgados uma só vez.
Portanto, que fique claro, não há reencarnação, não há transmigração de um corpo para o outro. O juízo segue-se à morte. E como o ser humano será julgado uma só vez, ele só pode também morrer uma única vez. Da mesma forma, quero destacar a relevância, uma só morte de Cristo, com abrangência para toda a eternidade, para todo o tempo, como o único meio de salvação para todos. Segundo, só uma morte para o ser humano, e que precisa entender que a importância dela e se preparar para o que vem depois dela, porque depois dela ele nada mais poderá fazer, porque ele enfrentará um único juízo, e depois da morte esse juízo jamais será repetido. Então, uma só morte de Cristo, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, mas também uma só morte, uma única oportunidade, não há outra, e também um juízo sem possibilidade de revisão ou de repetição. É tudo muito sério, queridos, e nós precisamos entender e compreender e nos colocar com responsabilidade diante desta realidade, porque ela espera todos os homens, e todos nós morreremos uma só vez. Todos nós nos apresentaremos diante de juízo, e todos nós só poderemos apresentar nossa justificação, nosso perdão e nossa convicção de vida eterna mediante a remissão e a intercessão realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo, e repito, está à direita de Deus, apresentando esse sacrifício como forma de nossa redenção. Por isso, quando chegamos no verso 28 de Hebreus 9, temos esse ápice de alegria, entendendo que no meio de coisas tão sérias e graves como a morte e o juízo, a Bíblia diz que Cristo aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Vemos aqui a preocupação do apóstolo com a comunidade, uma preocupação que se espelha nas exortações entremeadas. Os fiéis devem ficar firmes na palavra da revelação que lhes foi transmitida, não deixar a esperança confiante, permanecer constantes e praticar uma vida intensa de oração, porque Deus socorrerá a estes na ocasião oportuna. A Igreja de Jesus tem que ser alertada no momento em que abandonamos o futuro, ou o fato futuro da salvação. Resta somente uma fé intelectual, sem o necessário arrependimento e conversão. E o humanismo cristão, muitas das vezes, é confundido com a verdadeira entrega à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, porém, apaga-se igualmente a disposição espiritual para a chegada do Senhor, e com ela a marca essencial dessa disposição e vigilância espiritual, a certeza do perdão, o engajamento prático no serviço, bem como a prontidão para sofrer. De maneira inversa,
É precisamente Hebreus que mostra repetidamente a possibilidade alentadora da correta postura espiritual da vida, que é esperar pelo Senhor Jesus Cristo, que retornará, não encaminha para uma atitude de vida tranquila, para um ócio preguiçoso em que ficamos de braços cruzados. Esperar por Jesus significa colaboração prática na igreja, em toda parte que os nossos dons e capacidades sejam necessários. Significa também prontidão para o serviço humilde de intercessão fiel e também do exercício prático do testemunho pessoal. Significa disposição para renunciar às vantagens pessoais e ao conforto, bem como alegre entrega ao serviço, a diaconia genuína para com os seus pequeninos irmãos que por vezes carecem de ajuda. Então observem, meus amados, toda esta colocação apresentada de que se a morte é uma única vez e há para os cristãos uma esperança, essa esperança não pode ser vista com uma vida espiritual negligente, indiferente, ociosa, sem propósitos. O próprio texto de Hebreus 2:1 vai dizer que nós devemos ficar firmes na palavra da revelação que nos foi transmitida. Firmeza na palavra não é tarefa fácil para se obter, e por isso é preciso vigilância constante. E que nós não devemos deixar a nossa esperança confiante, como diz Hebreus 3:6. Eu destaco porque por vezes nossa fé é abalada. E por fim, devemos praticar, permanecer numa vida espiritual constante. Quanta inconstância, quantas variações, quantos sobe e desces, nós cristãos refletimos em nossa vida espiritual, mas é preciso permanecer constantes. E por fim, queridos, precisamos nos dedicar a uma vida prática de oração, sendo ela, sem dúvida, a primeira ortopraxia, a prática mais próxima de uma boa doutrina, é levar o crente a revelar essa dependência de Deus e nessa revelação de dependência, buscá-lo em oração, certo de que Deus o alcançará. Por isso, meus amados irmãos, é preciso, como citamos, vigilância espiritual. É preciso cuidado com a nossa vida espiritual. É preciso disposição espiritual. É preciso convicção de perdão. É preciso também engajamento prático no serviço cristão. E acima de tudo, meus amados, prontidão para sofrer. Quantos de nós estamos abandonando a fé por causa do sofrimento e esquecemos de que ele é inerente à vida cristã? Não existe vida cristã verdadeira sem sofrimento. Queridos, por isso é preciso correta postura espiritual. E essa correta postura espiritual da vida é esperar pelo Senhor Jesus Cristo, que retornará e que não pode nos levar a pensamentos de uma vida ou uma atitude de vida tranquila. Não pode nos levar para o ócio da preguiça e nem deixar-nos de braços cruzados, porque esperar, acima de tudo, significa colaboração, participação, engajamento,
prontidão, humildade, intercessão fiel, testemunho permanente e, acima de tudo, a renúncia de tudo aquilo que a vida passageira nos oferece, e por mais que pareça muitas das vezes sem qualquer tipo de perigo, ela está nos levando a um distanciamento, às vezes vagaroso, mas um distanciamento do trono da graça, do trono que representa a intercessão, que representa o sacerdócio eterno e o sacrifício eterno de Cristo, sua morte e a solução para o veneno do pecado que está no trabalho de expiação de Cristo Jesus. Por isso, meus amados, é tempo de voltarmos à boa palavra e entendermos que a boa doutrina não pode gerar crentes fracos, frágeis, descomprometidos, ausentes do exercício da vida cristã, do exercício da comunhão. Temos que ter saudades da igreja como temos saudades dos céus, e devemos desejar ver os irmãos, ajudar e ser ajudado, como também deve ser o nosso desejo pela eternidade com Cristo. Por isso, não desanimemos, continue firme nessa esperança de que Ele virá buscar um povo que está à sua espera. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo precioso, onde tivemos a oportunidade, Senhor, de interceder pelo Teu povo, com uma mensagem que nos coloca, Senhor, na condição de dependentes, permanentes, da obra perfeita e completa de Cristo no Calvário, e cujo trabalho de sacerdote eterno é cumprido por Ele, aleluia, que está à direita do Pai, direita de Ti, Senhor, intercedendo por nós. Alcança a vida do Teu povo com graça e misericórdia, fortalecendo, nos animando, ó Deus, a permanecermos firmes à Tua espera até aquele grande dia. Oramos, ó Deus querido, para que esta mesma mensagem possa estar nos lares, nas famílias, em nossos parentes, e que nós possamos alcançar a igreja mais próxima de nós, que é o nosso lar, e que possamos anunciar, seja com palavras, seja com ações, que Cristo vive, que Cristo, aleluia, está preparando e foi preparar lugar para todos aqueles que o aguardam, que o esperam. Deus Santo, Deus amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e que haja em nós disposição clara, ó Deus, de um evangelho em que não permite vida de acomodação, vida de ociosidade, vida de negligência, vida de transigência entre as coisas passageiras e as coisas eternas. Que nós possamos priorizar o eterno, sabendo de que aqui somos apenas peregrinos e passageiros. Que a Tua bênção alcance o Teu povo de maneira geral. É a nossa oração e agradecimento, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós vamos ficando por aqui, lembrando aos irmãos que iniciamos no próximo domingo um trabalho especial de dedicação
a temas ligados à família. Propósito: recuperar temas que por vezes são esquecidos e trazer à memória de forma bem forte a importância do lar, da família, do casamento, de pais, de filhos, e como o nosso lar, ele deve ser visto como uma tipologia do céu. Bem, queridos, eu convido você para estar alinhado conosco, tirando um tempo de oração diária na sua casa, no seu lar, dedicar um tempo a ouvir os devocionais diários que serão ministrados e colocados no grupo da igreja do WhatsApp, que você também tenha à disposição em estar em nossos estudos temáticos no culto de quarta-feira, que será dedicado a temas ligados à família, começando já na próxima quarta com o pastor Luiz, falando sobre comunicação no lar e os relacionamentos, como conduzir tudo isso, não é? Aonde pecamos na nossa maneira de nos relacionar e de nos comunicar, e como muitas das vezes temos prejuízos provocados por palavras ou por ausência delas em nossas comunicações dentro do lar. Bem, queridos, também convidar você que às sextas-feiras o pastor estará ministrando uma palavra online, também dedicada a um tema de família. E domingo, os nossos cultos da 11 horas, ele abordará também temas relacionados à família cristã. Bem, queridos, é um mês inteiro dedicado, pensando, orando, cuidando da família, trazendo de volta, não é? Se possível, aquele primeiro amor, o primeiro amor cristão, acima de tudo, para cuidar daqueles que nós amamos e que nos amam. Esse é o nosso convite a você, e esse é o nosso desejo, nossa oração, de que possamos abençoar o lar, a casa, a família de todos vocês. Bem, queridos, então domingo a igreja está aberta às 8 para oração, 9 a escola bíblica e 11 o nosso culto de família. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. É tempo de esperar o Senhor. Fiquem todos com a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.